Uma dificuldade que nós da produção sentimos muito na época que se iniciou, principalmente com o uso do croma, porque o fundo que nós utilizávamos era o verde. Então, assim, você não pode usar nada verde porque o recurso vai deixar você com estilo de fantasma, né? Essa é a imagem que passa. E, às vezes, alguns professores queriam utilizar o croma. E a roupa que eles utilizavam, os acessórios, principalmente as mulheres, elas utilizavam alguns acessórios que tinham detalhes verdes. E isso dava uma confusão na imagem muito grande. E também nós não tínhamos recursos também, estrutura, para, tipo assim, um blazer, uma camisa que poderia trocar. Nós não tínhamos nada. O professor, quando vinha de casa, ele já vinha na roupa que já ia ministrar a aula. Se tivesse algum problema no visual dele, no que diz respeito à vestimenta, ia para o ar daquele jeito. Uma vez ao contrário do que já ocorre hoje. Aí a Gisele falou, não pode, estava na hora da aula. Aí uma colega me emprestou um blazer preto para eu, assim, naquele momento, resolver o problema. Dá uma quebrada, né? E toda essa situação e esses acontecimentos, eles refletiam diretamente no telespectador, que eram os nossos alunos, né? Nós tínhamos o serviço do 0800 nesse primeiro momento. Quando qualquer coisa estava desajustado lá na tela, a central chovia telefonema. Ah, mas o professor está torto, ou o professor está com o cabelo assim, está o cabelo para cima ou está para baixo, está cobrindo o olho. Então, a joia está brilhando demais. Então, tinha esse termômetro que foi assim, eu considero nesse primeiro momento muito importante, até para que nós, enquanto professores, pudéssemos também ir adquirindo o hábito de verificar o que agradava mais ao telespectador, no caso, o aluno, em relação às vestes, de acordo com o cenário. Isso hoje já faz parte do nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, quando eu vinha para cá, aí eu conversando com a minha esposa, ela disse, que camisa você vai usar? Eu digo, não, os estúdios de lá, que eu conheço o cenário, uma roupa clara vai pegar bem em qualquer um dos estúdios. Então, já existe essa preocupação. Já existe essa preocupação. E é natural, né? Já faz parte de vocês. Faz parte da nossa prática cotidiana enquanto professores, né? Tanto que quando a gente está assistindo um telejornal ou um programa qualquer, quando as coisas não estão bem ajustadas, a gente já tem um espírito crítico bem de olha, e aquilo já não pega bem. Será que não tem uma equipe de produção que está acompanhando, que vê que não está bem, que está trazendo uma poluição muito grande do telespectador? Mas aí, com isso, vocês percebem o quanto é importante, então, essa produção por trás, fazendo esses ajustezinhos. Claro. Que às vezes, inicialmente, principalmente, incomodava bastante, como a professora Beth colocou. Sim, hoje a gente... Era um embate não necessário. Só percebe, mas tem uma convicção que é necessário. Principalmente em relação à imagem, tem vezes que a resolução não fica muito boa. Esses dias uma colega veio ministrar uma aula, ela estava com uma roupa num tom de creme. E na tela parecia branco, né? Então, quando tem a produção que está por trás disso, que já sabe, tem o entendimento até da resolução que existe em cada estúdio, essa produção já orienta melhor até a cor que pode dar uma distorção lá na tela. Então, a produção, ela não é só interessante, é importante e necessária. Então, ninguém vem de bolinha, de poazinho. Aqui ali ainda existe. Aí, aqueles que colocam a roupa e dizem, agora eu tô o que me acho, né? Mas não fica essa bem. Essa interação é muito importante, até a cor do batom, a cor da sombra, né? Eles nos auxiliam. Ó, professor, você está muito maquiado, professor, vai lá tirar um pouquinho, né? Então, essa relação, e até que muito tempo junto, a gente criou uma relação bem próxima, né? E eles têm essa liberdade, fala, professor, o cabelo hoje está muito bom, não, prende o cabelo, né? Isso auxilia na nossa imagem, lá, lógico, né? E hoje, os professores, tem professores que já se tornaram, eu posso dizer assim, muito vaidosos. Eles já chegam para a gente e já cobram.
olha, não vai me colocar feio diante da câmera, entendeu? Eu quero estar bem, na hora que se meu cabelo estiver desarrumado, se não estiver legal, pode falar, é para chamar atenção. Hoje já existe essa preocupação. Isso foi uma falta de preparo dos dois lados. O professor não foi preparado para ouvir aquilo. E a equipe não estava preparada para falar aquilo. A forma que falava realmente machucava a gente. E todos nós ficávamos sentidos. É da forma como era falado, né? É muito complicado, porque assim, uma coisa é dizer assim, olha, isso não fica bem na televisão, outra coisa é dizer, para a televisão você não vai assim. Já teve gente lá que disse para mim, professor, assim você não vai entrar. Nesse tom com o dedo na minha cara. Quer dizer, assim não pode. Assim, professora, não vai ter aula. Não é assim que se fala com a pessoa. Então, faltou o preparo de um lado e faltou o preparo do nosso lado. Mas por quê? Ninguém agiu com malícia, né? Porque nós não estávamos preparados, nenhum de nós, não é? Hoje a gente compreende isso. Nós, profissionais da comunicação, nós não sabíamos assim como, porque no veículo diário, na televisão, não tá legal, chega pro âncora e fala assim, troca essa roupa aí porque não tá bem, né? E assim, desse jeito, na lata, direto. Porque o ritmo é outro, né? O ambiente é outro. Na televisão, aquilo ali já faz parte do cotidiano. E na parte educacional, tudo era novo. Então, tinha que ter exatamente esse cuidado, exatamente. Da aparência, mas da estética em relação à sensibilidade. E lembrando que a questão da beleza, ela é muito relativa em televisão, principalmente na educação. Não é essa preocupação com a beleza, mas sim com uma empatia, né? Então, assim, são outros quesitos aí que são observados, e a questão até da linguagem televisiva, que não é, você tem que ser bonito para você ir para a televisão, não é isso. Você tem que ter cuidado com aquelas regrinhas básicas, né? Com o listrado, com o brilho, né? Esses são detalhes. Só que isso, para o aluno que é, entre aspas, tão mais despreparado do que nós éramos, isso para o aluno faz uma grande diferença, não é? O aluno, ele tem o conceito do professor que é bonito, do professor que é feio. Às vezes, nós já tivemos casos de professores nossos lá que, assim, aos olhos da maioria, é horrível, é uma pessoa feia, e tanto ficava bonita na tela. Quando os alunos conheciam ao vivo, ficavam decepcionados. Mas é isso que a gente estava falando agora. A questão da beleza, ela é relativa. E na televisão, são outros quesitos que contam. Isso. Não é? A pessoa pode ser linda, mas se ela não tem espontaneidade, se ela não consegue ministrar uma carisma, aula, né? Tal, não consegue se ambientar. Todo mundo tem perfil para televisão. E como é que vocês administram isso? Aí a gente tem que sair do conceito de beleza e do conceito do que é feio para construir um conceito do que é belo. Eu acho que é um bom senso aí. E o que é belo é aquilo que vai trazer a resposta justamente do trabalho que estamos fazendo, né? Que é essa empatia que se cria com o aluno, com a gente, muito embora, pelo que nós estamos conversando aqui, a gente vê que mesmo sendo uma linguagem televisiva, via satélite, para muitos uma imagem fria, no entanto, os embates pessoais, da convivência, eles são muito acirrados, né? Isso significa dizer que, por mais que as tecnologias estejam à nossa disposição, mas quem usufrui dessas tecnologias são pessoas, são homens que são pessoas sentimentais e que vivem e convivem em sociedade. E tem esses embates. E o importante é fazer com que esses embates não interfiram nessa linguagem e nessa empatia que se cria com os nossos telespectadores, que às vezes a gente saía do embate muito ferrenho ali na hora de entrar para o estúdio, mas você chega lá tranquilo, sereno. Pelo menos se faz de tranquilo. Com um sorriso. Né? E às vezes isso vai se introjetando que dos 15 minutos de aula, a coisa já está fluindo tão bem, você já está mais leve. Mas isso é um compromisso, né, professor, com o trabalho.